Meu nome é Luiz Eduardo, eu tenho 17 anos. Eu comecei a querer sair, comecei a querer curtir um pouco mais a vida com uns 14 anos. Comecei a querer sair de casa, ir a festas, comecei a querer beber com os amigos. Realmente queria conhecer essa vida dos adolescentes, né? Eu tava entrando nessa fase e não sabia... Tava começando a conhecer o mundo. E só que na minha primeira festa, a princípio eu tomei um susto, começaram a querer me oferecer droga, maconha. Sempre recusei, mas eu achei uma coisa normal, achei que era uma coisa natural do mundo e não me preocupei. Aí depois de um tempo começando a sair mais, sempre começaram a oferecer, até o ponto de eu ver que quase todos os amigos estavam começando a fumar, ou estavam pensando em fumar. Aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, não é possível. Eu também nesse ambiente de festa e tudo, eu comecei a ver que as bebidas elas acabavam com as pessoas. Toda hora tinha confusão, briga, pessoal que ia pra festa só pra atrair a namorada. Até que chegou um ponto que eu vi um amigo meu em coma alcoólico praticamente. Teve que tomar glicose. Aí eu vi que realmente isso não era pra mim. Aí uma amiga da minha mãe convidou ela pra vir à igreja. Eu vim uma vez com ela e assisti o culto e tal, não queria vir, minha mãe me obrigou. Mas acabei gostando, acabei vendo alguns amigos da escola que eu não falava muito. Nesse mesmo dia que eu vim, estava sendo lançado o projeto de um retiro aqui na igreja. E na hora eu quis me inscrever, quis ir, mas estava com um problema também, muita dificuldade para poder vir, dificuldade financeira, mas o pastor disse que tentaria me ajudar e foi isso que aconteceu. Nesse retiro eu realmente conheci a Jesus. Fui tocado por Deus e entreguei minha vida a Ele, e nesse retiro eu também tomei a decisão para batismo. Então, menos de um mês depois desse retiro eu já estava batizado. Só que eu estava batizado, estava até começando a vir na igreja, mas eu não estava em célula nenhuma. Então eu não estava pronto para estar aqui, estar com Deus. E nisso eu comecei a me desvirtuar de novo, voltei a beber. E comecei a querer sair mais, querer curtir mais. Comecei a dar desculpa pra não vir aos cultos, pra querer voltar mesmo a curtir a vida do jeito que era antes de eu me batizar. Até que no final do ano passado, de novo, eu vim num culto no final de ano que estava sendo lançado um retiro. O retiro de carnaval desse ano. E aí nesse retiro Deus abriu completamente meus olhos. Abriu que eu tinha que parar com isso, que eu tava acabando com a minha vida. Que embora eu nunca tivesse usado drogas, eu tava sempre querendo beber, querendo curtir, querendo sair, tendo amizades que às vezes não me levavam a lugar nenhum. Logo depois desse retiro, eu ainda sem célula, uma amiga minha me perguntou, né, se eu ia pra célula. Eu falei que não tava em célula nenhuma. Aí ela na hora se predispôs a ligar pro Rafael Zuc, que me chamou logo em seguida para ir na célula dele visitar. E eu fui numa célula que só tava eu e ele. E a gente conversou bastante, eu contei da minha vida, como é que era. A gente começou a fazer um discipulado. Nesse discipulado eu comecei a entender muita coisa, comecei a ver que eu precisava estar mais na igreja. E não tem como você estar na igreja sem célula, porque a célula é a igreja, mas com menos gente, onde você pode falar, você pode se abrir. É um dos melhores lugares, assim, onde hoje eu me sinto muito bem. Comecei a chamar uns amigos, e nisso, umas 2, 3 semanas depois que eu tava na célula, eu chamei e tinham 3 pessoas na célula que eu tinha levado. Pouco tempo depois, essas pessoas tomaram uma decisão para batismo. A célula me ajudou bastante, porque eu tava vendo um momento difícil em casa. Eu e meu irmão estavam brigando bastante, quase saiu no braço várias vezes. Eu vi que ele estava bastante estressado, que se eu não me controlasse, se eu não tivesse controle, a gente ia acabar brigando mesmo, brigando sério. E nisso Deus me controlou bastante, Deus me tocou.
Aí na mesma hora eu saí de casa, sabia que eu não podia ir pra casa de ninguém da família, senão eu podia aumentar a confusão. Então eu liguei na hora pro Rafael Zucchi, que me ajudou bastante, que na hora me falou pra ir pra casa de um menino da célula. E nisso, na hora que o Zucchi chegou, a gente orou. Aí eu chorei na hora, fiquei aos prantos, porque era Deus, né, cara, botando eles na minha vida. Então eu tive a certeza que naquela hora ali, Deus estava comigo. Ele botou pessoas que eu podia chamar de amigos realmente, que na hora que eu mais precisei estavam lá. Isso era uma coisa que no passado eu não tinha antes da célula. Eu agradeço a Deus por toda essa história e porque tudo isso me levou a conhecer Jesus. Esse é meu testemunho e eu sou mais um.